Povo abençoado do Brasil, a verdade que você precisa saber sobre o veto de Bolsonaro, em parte, isso é a menor parte, das multas aplicadas às religiões no governo petista, no governo de Dilma. As religiões, não é a igreja evangélica, não. A covardia dessa grande imprensa que nos odeia. Você tem que entender que religiões, sindicatos e partidos políticos têm imunidade tributária. E até a imprensa também. Você precisa saber a diferença de isenção tributária para imunidade tributária. Isenção tributária é renúncia fiscal. Lembra da linha branca? O governo fez renúncia fiscal de geladeira e fogão. Imunidade tributária é a proibição constitucional de tributar, que aí está incluído as religiões, partidos políticos, sindicatos e até a imprensa nos seus periódicos tem imunidade tributária. Não estamos pedindo favor a ninguém. O artigo 150 da Constituição diz que temos imunidade tributária. E tem mais. Ives Gandra, o maior jurista do país, defendendo no Supremo Tribunal Federal sobre o que é a imunidade tributária, por 5-0 na turma ele ganhou. Proibido cobrar tributos sobre patrimônio, renda e serviços. E por que a imprensa, por que o Globo, Folha, Estadão e Veja não dá uma entrevista com Ives Gandra sobre o assunto que detona, que arrebenta? Qual foi a dúvida? O presidente deu veto na menor parte, a maior parte ele liberou das multas aplicadas lá no governo Dilma. Qual foi o veto? É sobre lucros. E aí a gente pergunta sobre lucros, por algum acaso, religião, partidos políticos e sindicatos têm lucro? Querido, as religiões são sem fins lucrativos. Como há uma discussão sobre esse assunto e o presidente sabe que nego é doido para beber o seu sangue, na dúvida, ele preferiu dar o veto. Mas dentro do governo a discordância. André Mendonça, o ministro da Justiça, o doutor Levi, da AGU, tá? Não concordam com esse veto. Houve uma discussão. E por que o presidente deu veto? Para ele não cair na lei de responsabilidade fiscal e de maldade caçarem o seu mandato. Você já viu o presidente dar um veto e pedir o Congresso para derrubar o veto dele? Por quê? Porque deputados e senadores, artigo 53 da Constituição, deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. O presidente toma impeachment, deputado e senador, não. Então, na dúvida, ele deu veto, a menor coisa, a maior foi liberada. E para encerrar, eu lamento ver pastores comendo na mão dessa grande mídia, que vergonha, falando asneira, falando que não sabe. As multas se aproveitaram de brechas do Código Tributário para fazer covardia, tá? Sem nenhum princípio legal. Não estão pedindo favor, não tem nenhum joguinho de safadeza para proteger a igreja evangélica. São as religiões, inclusive sindicatos e partidos estão no mesmo patamar, na mesma coisa. Então, antes de falar, minha mensagem a líderes evangélicos, quero dar uma de mais justo do que o rei, vai ler, vai saber o que está envolvido, antes de colocar coisas na rede social e falar asneira e pensar que são mais justos do que os outros, ok? Então, essa que é a verdade. O veto deve ser derrubado porque é um absurdo. Absurdo! Religião não tem lucro, tá? Isso não é no Brasil, não. Nas maiores democracias do mundo, imunidade tributária para as religiões. Por quê? Porque a contribuição, aquilo que é doação, não tem tributação. E parte também do princípio que quem doa já foi tributado. Por que faz isso? O Estado é laico, isso é, não se intromete na religião, não dá dinheiro para a religião e está certo. Então, a religião é subvencionada por contribuições, não por dinheiro público. Essa que é a verdade.
Deus abençoe você, Deus abençoe o Brasil, Deus guarde a tua casa, livre o Brasil dessa pandemia e venha um tempo de bênção e prosperidade para a tua casa e para a nação brasileira. Deus abençoe a todos.